Cidade Dourada, mãe de todas as cidades e cidade das 100 cúpulas. Hoje a gente vai falar sobre Praga. Praga! Meu nome é Adam, estou aqui com o Rafa, um dos caras que eu conheço que mais viaja. E hoje a gente vai falar sobre essa cidade do leste europeu que vem cada vez mais crescendo para os turistas. Cada vez mais turistas vêm para lá, cada vez ficando mais conhecida. Estou até com a camiseta hoje de Praga, bem turista. E eu tô com a... É do lado de Praga, Ilha Grande. Ali no litoral do Rio de Janeiro. É uma ilha que tem uma conexão muito grande com Praga, né? Praga é a capital de uma região conhecida como a Boêmia. É o antigo reino da Boêmia, uma região histórica. E que compreende toda a região ocidental do país. Também temos ali do lado oriental a Morávia e a Silésia no norte da Morávia. E a Praga é a capital de todo o país, né? E Praga é a capital do país. Então essa cidade ela foi capital também do Sacro Império Romano Germânico, após Viena, e capital da Tchecoslováquia e atualmente da República Tcheca, como a gente já falou. Foi parte do Império Austro-Húngaro, mas não era capital. Assim como Roma, com a história dos irmãos Rômulo e Remo, ou como Barcelona, com a história de Amilcar Barca, Praga também tem uma origem lendária, que ninguém sabe se é real ou não. Uma famosa duquesa e poetisa tcheca, ela diz a lenda que ela subiu num desfiladeiro perto do rio Vltava, que é o rio que banha Praga, e ela profetizou que lá seria construída uma cidade cuja glória tocaria as estrelas. E ordenou que um castelo fosse construído lá. Não, claro que não sabe se é verdade ou não, provavelmente é só uma lenda, mas a verdade é que no século IX... É bem plausível? É plausível. É plausível. Mas a história é que no século IX já havia a construção desse castelo e era uma cidade que desde o início, desde quando se tem notícia, foi muito importante comercialmente na região. Duques e reis da Boêmia, como o Rafa falou que lá era o reino da Boêmia, já moravam lá e ela sempre foi uma cidade muito... Ela é central, mas sempre foi uma cidade importante na sua região. Mas, bom, nessa época aí foi construído o castelo no século IX, vida normal de cidade, comércio e tal. E a primeira coisa importante que aconteceu foi em 1170, quando o rei Venceslas construiu a primeira ponte lá, e a ponte ele nomeou como Judite por causa da sua esposa. Essa ponte foi construída em 1170, foi a primeira ponte, 200 anos depois ela caiu por causa de uma enchente, mas a fundação está lá até hoje, mesmo depois de 1000 anos. Depois desse rei, veio o rei mais importante, pouco depois, na verdade, uns anos depois, veio o rei mais importante, o pai do país tcheco, que é o rei Charles IV. O Rafa vai contar. Ou Charles, Carlos, Karel, Karl. Carlos IV, ele foi o rei da Boêmia, que proporcionou um grande avanço na cidade, um grande avanço econômico-político, transformando a cidade na capital do Sacro Império Romano Germânico, em substituição de Viena. Nessa época, a cidade era a terceira maior da Europa, atrás apenas de Roma e Constantinopla. Então, não apenas ele construiu a ponte Carlos IV, Karlov Most, como é conhecido hoje em dia em tcheco, ele também criou a universidade mais antiga da Europa Central, 1347, e era conhecido como uma pessoa muito progressista para a época. Quer falar alguma coisa? Não, até hoje ele é lembrado como o pai da nação por todas as coisas que ele fez, e foi uma época de ouro para Praga e para todo o reino da Boêmia lá. E principalmente para Praga, porque ele trouxe muita coisa para a cidade. Inclusive, quando os habitantes estavam sem dinheiro, sem emprego, ele resolveu construir um muro para dar emprego para os habitantes. Para ver que ele era muito mais avançado que Keynes, né? Tipo, uns 500 anos antes de Keynes ele já era keynesianista. Ele morreu em 1378 e esse período também foi um período de decréscimo, de decadência econômica após a sua morte, né? A gente vai falar no próximo vídeo. Isso e também os conflitos, né? Depois, quando ele morreu, começaram os conflitos. Porque até quando ele estava lá, o pessoal tinha ponte para andar de um lado para o outro, o pessoal tinha dinheiro, que vinha construção de muro, o pessoal tinha as festinhas da faculdade, da Universidade de Carlos. Só que ele morreu e começaram brigas entre religiões. Primeiro, os católicos, que eram os que controlavam na época, tanto é que era o Império Sacro Romano Germânico, eles que tinham um grande controle da cidade de Praga. Primeiro, numa Páscoa, eles ordenaram,
ou sugeriram que a população invadisse e saqueasse as lojas dos judeus. E a tensão não era só contra os judeus, começou também uma tensão com os protestantes. Isso começou com um professor da Universidade de Carlos, Jan Husas. Ele começou a protestar contra a igreja. Isso a igreja não gostou muito, pediu que prendesse ele, julgou e mandou para a fogueira. Claro que mandou muitos seguidores deles serem presos. Os seguidores deles, conhecidos como Hussitas, não ficaram muito felizes com a ideia e alguns anos depois organizaram uma passeata pela cidade. Então eles começaram a organizar passeata, vem pra rua, catraca livre, todas essas coisas lá pela cidade, estavam andando em direção à prefeitura e de repente voou uma pedra da prefeitura e dizem que acertou o organizador da passeata ou do protesto, que eu não vou saber o nome dele, mas eu vou escrever no vídeo. E com isso, claro, os protestantes ficaram irritadíssimos e invadiram o palácio então da prefeitura e ocorreu a primeira defenestração de Praga. Sabe o que é defenestração? Defenestração vem de fenêtre, que é uma palavra francesa. O cara que sabe, né? Defenestrar é o ato de jogar pela janela. Exatamente. Eles invadiram e começaram a atirar todo mundo pela janela. Atiraram os juízes, prefeito, todo mundo pela janela. Essa foi a primeira defenestração de Praga. E a primeira, claro, quando a gente fala primeira é porque teve mais uma. Essa primeira ocasionou as guerras russitas por toda a Europa, ou hussitas, não sei como é que se fala. Mas não acabou por aí. Mesmo depois dessas guerras, muitas guerras entre os dois, ainda continuaram as tensões entre católicos e protestantes. Primeiro teve uma pausa curta nessas brigas, que foi quando foi aceito que os protestantes construíssem suas igrejas e Praga, inclusive, acabasse as igrejas dos protestantes, né, desse apoio financeiro. Isso veio do decreto de um rei. Esse rei saiu e o próximo rei ele morreu, né? E o próximo rei não era tão simpático às ideias protestantes e ordenou que parassem a construção das igrejas protestantes, que eram 2 ou 3 em Praga. Os protestantes não ficaram muito felizes com isso, obviamente, e resolveram julgar os católicos, que tinham sido contra essa carta do rei, porque eles consideravam aquilo, além de ser contra a religião deles, contra a Praga, já que estavam em contra a ordem de um rei antigo. Nisso, eles invadiram e os reis católicos estavam tranquilos, achando, eles vão só nos dar aqui vão xingar um pouco, vai ter uma briga, mas a gente vai sair ileso dessa. Tinha 4 membros do clero lá, 2 deles puderam sair porque os protestantes consideraram que eles não têm muita coisa a ver com isso, e 2 ficaram lá. Eles estavam esperando que eles iam receber alguma multa ou que iam ser xingados, alguma coisa assim, mas os protestantes tinham uma surpresa para eles, resolveram fazer a segunda defenestração. Atiraram os 2 padres pela janela, só que dessa vez não morreram, ao contrário da outra. Os 2 saíram ilesos, saíram caminhando normalmente, ou provavelmente correndo, dos protestantes, e tem 2 versões dessa história. Os católicos dizem que isso foi um milagre divino, eles não terem morrido, e os protestantes dizem que eles não morreram porque caíram no monte de esterco. E essa foi a segunda defenestração. Essa defenestração foi o estopim para a Guerra de 30 anos, que matou muita gente na Europa e acabou sendo com vários países, não ficou na República Tcheca, e a famosa Guerra de 30 anos, que o pessoal pode ler sobre ela. Foi assim que ela começou.